Olá, gente, paz do Senhor. Estamos aqui na igreja com esse casal maravilhoso, com esse casal mais que especial, para falar sobre família. Um tema muito atual, né? Porque família nunca é ultrapassada, né? Embora muitas pessoas tenham que um tema ultrapassado, na verdade não. Família continua fazendo parte do coração de Deus e é algo importante, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre isso, né, pai? Com certeza. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos meus irmãos, Poliana, Adriana e minha esposa aqui que está do meu lado. Eu quero apresentar os irmãos, essas jovens são minhas filhas, né? Isso aqui é fruto do amor. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Então, meus irmãos, nós vamos falar da maneira mais simples possível, né? Porque eu não vou puxar muito coisa lá de cima, eu vou puxar logo lá das raízes antigas. Sobre casamento. O casamento tá tão complicado, uma coisa que já era difícil e hoje está muito mais difícil e aparentemente está mais fácil. Porque eu me entendo como alguns anos atrás, eu ainda jovem, menino, meus 12 anos, um casamento não era de qualquer jeito que poderia acontecer. Primeira coisa que um rapaz teria que se dirigir ao pai da moça, pedir a mão dela em casamento. E muitas vezes ali tinha uma pergunta da parte do pai, se o caba trabalhava, né? Eu estou falando lá das raízes, da roça, meu povo, né? Então assim, eles procuravam se o caba tinha uma roça, ele já tinha uma casa preparada. Então você via que havia uma ordem, era uma ordem em família. Então se o caba não tivesse, ele não tinha a permissão daquele pai, né? Então a gente está vendo hoje uma família sendo formada de qualquer jeito, sem expectativa de vida, de responsabilidade, né? Então fica difícil para a gente entender hoje o que é família. Porque família a pessoa pode gerar de qualquer jeito e pode andar o rapaz com a moça, ou a mulher, sei lá, e dizer é minha mulher, mas nunca casou, nunca teve um compromisso e não tem compromisso. Na verdade, os casais de hoje não têm compromisso. Em primeiro lugar, o caba casava, ele tinha que assumir a responsabilidade do lar. Ele trabalhava, ele era o provedor do lar. Então a mulher cuidava dos filhos, educava os filhos, ensinava os filhos. Por isso, tinha uma família estabilizada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando, que naquela época não tinha Bíblia, mas as pessoas tinham um temor de Deus. Então não entrava numa relação de qualquer jeito. Então hoje a gente está vendo uma coisa liberal, que o homem veja a mulher, a casa com a moça hoje, a mãe já deixa ela, nem casa mais, se amiga, dizendo que se ama, né? Não consegue viver sem essa pessoa, mas na verdade, 3 dias depois que ele apanha aquela jovem, ele deixa ela para trás, às vezes com um filho na barriga, ou às vezes um filho nos braços. Então eu me pergunto, que família é essa? Diferente da família que a gente conheceu. Irmão, eu estou falando de maneiras naturais, eu não vou entrar no profundo aqui, mas vou trazer aqui da maneira natural para que entenda bem. Então a mulher, ela tomava conta do lar, ela cuidava da família, ela cuidava do esposo, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa. Hoje a mulher não quer mais assumir essa responsabilidade do lar. A mulher quer ter um emprego, ela quer ser dependente. E não tem como a mulher ser dependente e dar conta da sua própria casa. Ou ela é dependente ou ela é uma senhora do lar, sabe? Só que existe hoje uma lei que dá estabilidade a estas pessoas a viver dessa maneira. Só que eu quero falar aqui, nesse pouco momento que me concede, é que nunca vai ter uma família estabilizada desta maneira tão desorganizada e infiel. A família tem amor. Eu conheci essa jovem aqui, hoje para mim é uma jovem. Eu conheci ela, nós era todos dois jovens. E nós estamos já com um bom tempo, morando juntos, nós já temos netos, bisnetos. E a gente já passou por momentos de tempestade.
mas para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui juntinhos, nossos filhos criados, netos já criados, bisnetos já está também criando, já criado, pode-se dizer. E nós nunca pensou em se largar uns aos outros. Parece que cada dia que passa, o amor cresce, sabe? O amor cresce. Então hoje a gente fica pensando que família está sendo gerada hoje e para que essa família está sendo gerada. Eu acredito que não é para Deus esta família que está sendo gerada. É um propósito fora dos princípios de Deus, é um propósito da carne, é um prazer momentâneo. Essa é a realidade que está acontecendo. Porque se fosse com amor, como a gente já conhece alguns casais lá do passado e a gente está aqui junto, então as coisas eram diferentes. Ela estava andando ainda diferente, a família. Mas a família hoje ela está sendo gerada de maneiras erradas, que não é a vontade de Deus. Nunca foi, nem vai ser e não é a vontade de Deus. Mas os pais muitas vezes estão aceitando esta pandemia no meio da família e dizendo é minha família. Só porque nasce da carne, do desejo da carne, mas é abraçado como se realmente aquilo fosse um projeto de Deus. Deus não está nessa situação. Eu creio que não. O que você acha? Fala para nós aí. Comenta um pouco aí. Bom, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus filhos que estão aqui conosco, meu esposo, pastor Valmir. E então, você falou muitas coisas importantes sobre a família, as raízes velhas, como você falou. E que não está vivendo conforme a vontade de Deus, não estão fazendo a família prosperar por conta da desobediência, quebrando as alianças com Deus e forjando uma aliança que o homem mesmo formou. É a vontade do homem fora da vontade de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta, meu amor. Será que tem jeito ainda de mudar essas famílias e a gente ver elas mudadas, fazendo a vontade do Senhor, onde conclui o desejo de Deus? Eu acredito que sim. Eu vou pedir a Deus sabedoria para responder essa pergunta, porque eu acredito que existe. Desde que a pessoa se arrependa dos seus atos, volte para Deus, conserta a sua vida e anda lado a lado com o Criador. Porque a Bíblia diz que não há pecado que Deus não perdoe. Todo pecado Deus perdoa. Desde que haja perdão, desde que haja arrependimento de verdade, né? Porque errar, todos nós erramos. Nós não podemos viver no erro a vida inteira, porque enquanto a gente não sabe da gravidade do mal que a gente causa, o que a gente pode alcançar lá na frente, porque o mal aqui pode ser um momento de prazer, um momento de paz, de alegria, pode ser um momentâneo. Mas do outro lado a gente sabe que lá é sofrimento. Então, para existir uma família, em primeiro lugar, tem que haver arrependimento e conserto, né, para andar com Deus. Só assim tem como consertar a família ainda tem essa maneira. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele conserta tudo, ele faz tudo como ele quer, da maneira que ele quer, e ninguém pode mudar o que ele quer fazer. Então só esta é a maneira, é o remédio que tem. Os pais tomar conta da sua responsabilidade, assumir a casa como era, as mães tomar conta dos seus filhos, educar os filhos no caminho que devem andar, que é o caminho do Senhor, e aí é a solução. As mães tomar conta do lar e os pais tomar conta da sua responsabilidade sem querer dividir a despesa do homem, que cabe ao homem, para jogar sobre o peso sobre a mulher. Porque se o homem jogar o peso, que é a responsabilidade dele, sobre a mulher, sabe o que acontece? Esta mulher ela não vai conseguir alcançar. Ela vai ficar cansada, estafada, e o caba vai chegar, não tem uma mulher esperando, a mulher está cansada, não tem ânimo para receber ele.
E aí, como é que pode gerar uma família assim? Termina em discussão e separação. É verdade. Mas é o seguinte, como você falou que tem jeito, então agora o que tem que fazer? Orientar essas famílias para que elas possam mudar, crendo no Senhor Jesus, que para Ele nada é impossível, Ele é Deus do impossível, e a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então, se essas famílias começarem a crer que o Senhor Jesus é a solução para resolver essa causa, então vai ter jeito realmente para as famílias mudar. Eu creio. Com certeza. Eu creio. É uma maneira humilde e simples. Porque essa maneira que nós estamos falando das raízes. Nós estamos falando das raízes do fundamento familiar e a situação que está andando agora pela a maneira de ser agora. Porque naquela época o homem vivia feliz com a família, eles se sentavam na mesa com a família, ele via os filhos como é que estavam, ele almoçava, jantava, olhando por dos filhos, olhando por da esposa para eles. Então era unido, era união, era amor, era paz. Hoje os pais se sentam numa mesa, o filho pega um prato, vai lá para o outro lado, às vezes some, e às vezes nem está presente na mesa, porque não suporta. Então é o seguinte, você sabe o que causa isso? É a busca constante de bens materiais. Está faltando buscar o espiritual, Deus, ou seja, Deus. Entregar a família a Deus. Porque a própria Bíblia ela orienta assim, ensina a criança enquanto pequeno o caminho que deve andar. Quando ele ser moço, ele ficar homem ou mulher, ele não vai se desviar dos caminhos que você ensinou. Mas se não tem uma pessoa para ensinar, um pai não está presente para educar os filhos dentro da palavra de Deus, a mãe não está presente, tal dois só chega no final da noite. Quem vai ensinar essas crianças o caminho certo? Eles estão largados. Quem vai educar essas crianças? Ninguém melhor para educar os filhos do que os pais. E os pais estão abandonando sua missão. Essa é a realidade. É verdade. Hoje, como você falou aí, a gente vê que os pais têm colocado mais a situação financeira em lugar da família. Não faz conta que a família seja unida, tenha amor, não sente o prazer de se reunir e se unir todo mundo junto. Mas cada um corre para um lado, cada um corre para o outro e não alcança o objetivo, porque a melhor solução é o Senhor na família, é o Espírito Santo quem dirige para tudo ir bem. Mas como a pessoa não tem sabedoria de Deus, ela busca somente o material mesmo, e aí vai tudo fora da vontade de Deus. E sem Deus nós não faz nada, ninguém faz nada, fica tudo diferente. E é o que a gente está vendo hoje, a família diferente por conta disso, porque não busca em Deus, está buscando os bens materiais, está buscando os seus interesses, é o prazer, é a fama, e cada um buscando os seus interesses, e pronto. E não vai acontecer dessa forma, precisa ter arrependimento e obediência a Deus. O que você fala hoje para as senhoras do lar hoje, as mães de família? Qual o seu conselho para que as mães possam retornar esse caminho? Eu falo para que elas busquem orientação do Espírito Santo de Deus, que é quem nos orienta no lar para fazer tudo correto. E buscar mais em favor do lar, do esposo, dos filhos, buscar em favor até dela mesma se fortalecer para poder levar essa família santa, separada para Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. E eu posso falar disso, porque voltando para você de novo,
Se você não tivesse tido sabedoria da parte de Deus, talvez eu hoje não estaria aqui falando dessa bênção tão grande. E isso é que nós precisamos entender e conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Porque uma mulher sábia é dificular. Como assim? O homem ele pode ser do jeito que for. Se a mulher for inteligente, ela muda a família todinha. Buscando a Deus, apresentando a Deus a vida, apresentando a casa, os filhos, o marido. Mas hoje a oração maior que a mulher faz, quando o marido sai para o trabalho, que tu morra por lá, que tu não volte para casa, sabe? Por quê? Porque não existe amor. Não existe amor. A contenda tem tomado conta dos corações. O prazer é o mundo. O mundo, as amizades, leva o homem, leva a mulher para o mundo, tomar uma cervejinha, favorecer um pouco a cabeça, o pensamento, numa cerveja, num cigarro, numa conversa, num jogo, uma coisa. São coisas que não estão na presença de Deus. Então é o seguinte, se a pessoa tomasse consciência da gravidade do ato que está fazendo, arrepender-se, olhasse para cima e pedisse, Deus me perdoa, porque o que eu estou fazendo não está certo, me ajude a mudar a minha vida, salva a minha família, eu não quero perder. Foi o meu caso. No meu caso, quando eu comecei a ver que eu estava desviando e caminhando para o abismo, a primeira coisa que eu pedi a Deus, eu lembro como hoje, foi que Deus tivesse misericórdia de mim e me concedesse um canto do céu para mim, nem que seja a limpar. Eu queria ser o menos faxineiro do céu. Graças a Deus, Deus ouviu o meu pedido e o seu sacrifício, sabe? Por isso eu quero dizer para você, eu te amo, amor. Amém. Glória a Deus. Eu te amo. Louvado seja Valeu Deus. a pena o sacrifício que você fez. Amém. E as mulheres deveriam fazer isso, em vez de brigar, amaldiçoar os filhos, os maridos, orar pelos maridos, colocar na presença de Deus em oração, confiar em Deus, porque não há outra maneira de mudança, é Deus. Verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem antes passar por ele. A porta está aberta até se fechar, porque depois que ela fechar, acabou a oportunidade. Amém? Amém. Mas quando fala da mulher sábia, é muito difícil entender quando fala a mulher sábia edifica a sua casa, porque não entende o que é a mulher sábia. Você sabe me explicar qual que é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela mulher inteligente, a mulher paciente, aquela mulher que ama, aquela mulher que não mede esforço para salvar sua família. Essa é a mulher inteligente, sábia na pessoa do Senhor Jesus, porque ela sabe que ela não tem mais força. Então ali também ela não tem mais em quem buscar. E o que ela faz? Ela vai buscar na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus vai orientar a pessoa como fazer. O marido chega, como pode chegar do jeito que for, ela vai lá, recebe ele com amor, com carinho, e trata ele com amor, não importa a condição ou situação. Porque quem muda é o amor. Paulo ele diz que sem amor é impossível. A pessoa pode dar o corpo para ser queimado ao fogo, ele pode fazer o que for, mas se ele não tiver amor, não vai acontecer nada. Então há um preço a pagar, não é de graça. Amém. Mas esse amor que você está falando ali é o amor verdadeiro, que essa mulher sábia, ela já está sem esforço, ela já está sem força dela mesma. Então ela tem que buscar informação do Espírito Santo de Deus para a vida dela, para que ela venha se fortalecer e mostrar aquilo que agrada a Deus, que ela não pode mostrar dela mesma, porque os esforços dela não vai valer. O que vai valer agora na vida dela é o Espírito Santo de Deus, que é quem vai moldar ela, vai fazer ela paciente, vai fazer ela uma mulher inteligente, vai fazer ela uma mulher de fé, uma mulher que ora, uma mulher que busca em favor dela e da família, do esposo, que é uma pessoa só com ela. Se o esposo for destruído, ela já é destruída também, e a família toda. Então, nesse caso aí, começa a batalhar em favor da vida dela, em primeiro lugar, para fortalecer e crer nas promessas de Deus,
na vida dos dois, não só de um, porque o Espírito Santo vai trabalhar na vida dos dois e abençoar a família toda. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente está vendo hoje, como eu falei, a mulher passa muito tempo fora da casa. O homem também tem um tempo também fora da casa. Como eu falei, os filhos ficam por conta de outras pessoas, talvez até parentes. Só que é aquilo que eu continuo dizendo. Melhor seria que a presença do pai ou da mãe fosse real no lar. Tá? Eu acho que não há bem maior do que a família. Ainda que o homem ganhe dinheiro do mundo inteiro, mas de que adianta? Ele chega em casa cansado, ele não dá conta de conversar com o filho, com a mulher, ele não tem tempo, ele não tem momento para a família. Então, para que adianta isso? De que adianta o homem se esforçar a fazer o que pode e o que não pode? O certo seria o homem cuidar da função dele e a mulher dela, sabe, da função dela, que Deus encarregou ela. Deus falou que a mulher ia ser ajudadora, não falou que a mulher ia dividir o trabalho no meio, não. Por exemplo, é igualmente você roçar uma roça. O homem vai e bota 2 alqueires de terra, aí ele vai dizer assim, um alqueire é meu, o outro é seu. Nós vamos trabalhar assim. Quer dizer, qual a graça que tem nisso? Quer dizer, fica uma coisa sem graça. Isso não é casal, isso não é família. Tá? Então isso está errado. Então o homem precisa consertar a maneira de ver. O homem precisa ser homem no modo de ser, como a Bíblia está falando. Ele tem que assumir sua responsabilidade com amor e sem se fadigar, porque é aquilo que ele procurou a fazer. Mas hoje é difícil, não é fácil. É só mesmo Deus, buscando Deus. Para Deus abrir a mente dessas pessoas, trazer entendimento, sabedoria e o verdadeiro amor, a riqueza maior é a família, que Deus entregou a cada um, a família. E a gente está vendo essa família sendo destruída. Por conta de qualquer coisa, o homem deixa a mulher deixa o homem e vai embora um rumo outro para outro e acha outra pessoa e vão viver vida diferente, de sofrimento, porque não tem paz nenhum nem outro. Eu acredito que não tem, porque é uma vida, é uma história que tem a contar. Quer dizer, aquela história foi apagada? Não foi apagada. Ela vai ficar lá dentro do coração, guardada, aquela história. A primeira história do casal fica guardada lá dentro, só que tem coisa que ele oculta, não fala nada, tanto o homem como a mulher. Porque aquilo vai trazer um constrangimento na segunda relação. Por isso é que eu não acredito nesse negócio de amor. Sabe, eu acredito no amor de Deus, o amor de Deus, porque a pessoa falar de amor e não ter Deus, ele não tem amor, ele vai viver uma vida mundana. Verdade, mas porque o homem está cansado, no sentido de ele chegar cansado e achar a mulher cansada também, porque ele aumentou o serviço que Deus ordenou para ele fazer e ordenou que a mulher também fizesse a mesma coisa? Eu acredito que quando Deus decretou que o homem ia lavrar a terra, ele também decretou a função da mulher. A mulher, a disjuntora. Quer dizer, ela pode fazer qualquer coisa, trabalho dentro da sua casa, mas o espaço seja dentro do lar, ela dominando tudo ali dentro do lar, porque só assim tem um lar perfeito, com a presença da genitora do lar. Se não for assim, não existe. Então precisa haver uma consciência, tanto do homem como da mulher. Eu falo isso, as coisas que eu falo é umas coisas simples e é coisas que eu não gosto de falar do outro, falo de mim. Sabe? Eu casei, nunca coloquei essa responsabilidade sobre a minha esposa, que está aqui junto do meu lado. Ela sempre ficou em casa e a coisa melhor que eu achava era quando eu vinha do trabalho, que eu via ela de longe, com qualquer um dos meus filhos nos braços, né? Toda arrumadinha, cheirosinha, que eu chegava ali, a coisa melhor que eu achava era dar um beijo na minha esposa. Tá? Então, para que coisa mais gratificante para o homem? Só que o homem está vivendo hoje uma vida que não é vida, uma vida oprimida. Ele adquire dinheiro, mas o cansaço, a fadiga muito mais do que o dinheiro que ele consegue. Ele tem prazer carnal, ele tem o prazer
né, do dinheiro, ele tem a fama, mas ele não tem uma família restaurada dentro da casa. Então, de que adianta isso aí? Sabe? É uma coisa simples, eu estou falando de raiz, irmão, não estou aqui trazendo nada para coisas mais altas, não. Tá, isso aqui nós vai chegar lá, mas vamos começar pelas raízes. Coisas simples, humildes, porque são essas coisas que a gente precisa entender. Um casamento precisa ser entendido para que ele volte às raízes, como era ser. Um casamento era honrado, uma família era honrada. Então não existia família desonrada, hoje não tem mais família honrada. Agora eu pergunto, dentro de uma igreja, com tanta barbaridade que acontece, pessoas falam de Deus, falam de amor, mas não vivem esta palavra deste amor. Ele vive uma mentira, uma face. O próprio Jesus disse, vocês falam daquilo que não vivem, sabe? O que vocês dizem é da boca para fora a palavra, o coração de vocês está preto, não tem nada, está seco, nada. É isso que Jesus estava advertindo, porque não existe, mas hoje não existe esse amor. A pessoa diz, porque por multiplicar a iniquidade o amor se esfria. Aí não, mas aquele que tem Deus, o amor nunca vai se acabar. Não esgota, ele é a fonte inesgotável. Jesus é a fonte inesgotável. Quem busca ele tem sempre essa água a jorrar, este amor, este carinho, esta misericórdia. Ele é uma pessoa compreensiva, porque quem controla não é a pessoa, é Deus que controla a pessoa, o próprio Jesus. Amor não é uma coisa que se encontra assim de qualquer jeito, não é no prazer, não é de qualquer jeito. O amor é Cristo no coração do homem. Se o homem deu lugar a Cristo, então tem amor. Mas se ele não der lugar a Deus, ele não tem amor. É mentira, é engano. Isso é o que eu entendo. Então as famílias estão tudo equivocado, que estão preparadas para chegar diante de Deus e entregar algo que Deus se agrada, só que tanto um como o outro, tanto o homem como a mulher, eles vão chegar diante de Deus com algo que Deus não vai aprovar. Eles vão ser reprovados diante de Deus, porque eles vão apresentar uma família que não aprendeu nada do que Deus queria que aprendesse. Mas eles fizeram toda a vontade deles. Não está no contexto da palavra. Então, porque você vê aquele povo atravessando o deserto, ali todo aquele deserto, mas você vê que aquele povo, quando eles queriam casar, era um casamento conversado, era um casamento bem preparado, mas não se chegava um ao outro sem casamento. Tudo era no acordo. Tudo era no acordo e família. Porque um casamento, ele começa primeiro no coração dos pais. Gera no coração do filho, mas ele termina no coração dos pais. Quer dizer, o pai é que vai dar o aval para o casamento. A mãe é que vai receber aquele genro, aquela nora, como um filho. Hoje, não existe, nem mesmo os filhos têm essa consideração. Imagina uma pessoa dizer, eu vou aceitar, eu vou casar com a filha de fulano, eu vou considerar. É fulano. Antigamente, no meu tempo, eu estou falando da raiz, quando eu falo raiz, é porque naquela época era avó, era tia, tanto o homem como a mulher era assim. Passa a pertencer à família do outro. Pois é, quer dizer, eu casando, como nós casou, eu já pertenço à sua família e você pertence à minha família. Exatamente. Quer dizer, uma troca, né? Exatamente. Então, certo é que tanto o homem, quando ele casa com a moça, ele tem liberdade na casa do sogro, da sogra, com respeito. Isso é com respeito. Tanto a moça na casa do sogro e da sogra também chega ali, é recebida como uma filha. Quer dizer, isso é que acontece. Mas hoje a gente está vendo pessoas falando de sogro, falando de sogra. Aí eu pergunto, que casamento é esse? Um homem que causa contenda entre a mulher e os pais, uma mulher que causa confusão entre os pais e o marido, isso não é casamento, não é união. É bagunça. Quer dizer, aí eu vou apresentar a Deus o quê? Mas tem meus filhos. Mas vem cá, como é que está a tua vida diante de Deus? Não, eu não gosto de igreja, eu não leio Bíblia, não gosto disso não. Não, então não é uma coisa com propósito de Deus.
é um propósito da carne, é o pecado. Aí está todo mundo conformado porque eles não estão vendo o agir de Deus. Deus está agindo, só que as famílias não estão vendo que Deus está agindo. E vai de mal a pior, errando, fazendo todo mundo errar, porque de menor a maior está errando. Só para você ter uma ideia, a condição que eu vejo a família hoje. Vem aqui, vou te mostrar bem aqui, livro de Romanos. Presta atenção, isso aqui, a Bíblia está falando sobre os que praticam, não só os que praticam, mas todos aqueles que concordam com o erro, ou seja, o pecado, ele não é diferente. Nós vamos observar aí na palavra, para você ver como é que as coisas estão andando. Romanos hoje. 4, Romanos 1. Amém. Então vamos ver aqui o que está falando de Romanos. Para nós encerrar, vamos falar os 5 versículos últimos. Só isso, não precisa mais. Versículo dos 5 pecados, né? Isso. Pelo qual receber a graça. Diz assim a palavra do Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gente pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nessa leitura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o 1, só que aqui é o 25, né? Aqui 25, que fala, pois mudaram. Isso. Eu vou estar lendo aqui uma parte de Romanos, onde está falando da glória de Deus, onde fala, Romanos 1,25, diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém? Vai para frente. Continua. Por isso Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e receberam em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente aos que as fazem. Amém? Amém, Jesus. Você viu aí a palavra do Senhor falando a respeito dessas pessoas. Essas pessoas não têm mais jeito.
Porque é uma decisão própria delas. Verdade. Sabe? É uma decisão própria. Então está falando que não só os que a faz, mas então aqueles que concordam. Então assim, não é porque seja um parente, seja ele quem for, está errado, ele está errado. Está entendendo? Ele está errado. Eu não posso compartilhar com aquele erro, aquele engano, aquela mentira. Tá? É aí onde entra a punição de Deus na terra agora. É o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, o que já aconteceu, o que está acontecendo, é Deus advertindo para que o homem se arrependa dos seus atos e retorne o caminho de volta para a casa do Pai. Sabe? Isso aí não é só homem, nem mulher não, é geral. E Deus está chamando um povo para voltar para Ele. Então quer dizer, nem mesmo os filhos é da vontade de Deus dessa maneira errada, sabe? Porque é o filho da união. Quer dizer, a união significa que eu te conheci. Eu fui a teu pai, pedi a casamento, ele deu com todo carinho, com todo amor. Nós estamos juntos até hoje, nós temos nossos filhos e nossas filhas. Quer dizer, foi filhos da concordância familiar. Quer dizer, não foi filho da violência. Eu não tomei você de qualquer jeito. Você está entendendo? Eu não tomei você de qualquer jeito. Então, houve uma união, uma concordância em família. Então, quer dizer, esse é a descendência de Deus. Quer dizer, não importa se você é crente, se não é, mas porque você fez a coisa certa, você tem a oportunidade de mudar a situação. Sabe? Largando o pecado, abandonando o pecado. Pastor, eu não era crente nessa época. E como é que fica? Você casou, você honra o seu sogro, sua sogra, você honra a sua família, eu honro. Então há solução. Verdade, aí não tem salvação, porque salvação também é uma aliança com Cristo Jesus, foi Ele que morreu para nos salvar. Mas os filhos são abençoados porque obedeceu e no matrimônio ali ele fez uma decisão entre Deus e as duas famílias. Olha, olhando aqui Amém? a capa dessa revista aqui, a gente está vendo aqui como o pai deve se comportar diante do filho. O que ele está fazendo? Ele está conversando com o filho. Ele está ensinando o filho aqui, ó, como soltar como faz para funcionar isso aqui. Quer dizer, o pai tem que estar presente na vida dos filhos, na brincadeira, tem que estar presente aqui no estudo, tem que estar presente em todas as situações. A maioria dos pais hoje não sabe nem que sério os filhos alcançam. Tá? Não tem tempo para ir a uma reunião familiar. Então, assim, é uma coisa difícil de entender. A família está difícil. Então, eu quero encerrar aqui essa palestra, né? Quero aqui falar com nossos irmãos que nos ouvem. Não é uma pregação, sabe? É assim um comentário. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nos ouvem se eles concordam com o que foi falado. Você que concorda, deixa um like aí no YouTube, né? Você que não concorda, faz um comentário, qual for, que é bem-vindo, sabe? Até para aperfeiçoar mais a fala nossa também. Um conserto. Amém. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e a paz do Senhor a todos meus irmãos que me ouvem e aqueles amigos, né? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.